Boa tarde, no ar o seu Esporte Total. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no universo esportivo. Boa tarde, Luiz Cândido. Boa tarde, Amanda. E aí, muito boa tarde. Ontem, como é que foi a noite? Você curtiu o Brasil? Um pouco decepcionado aí com a seleção brasileira. Um pouco, né? Mas por pouco não acontece aquilo que a gente temia, que é o pior, né? O Brasil perder, né? Graças ao Daniel Alves, ali aos 46 do segundo tempo. Exatamente, já nos acréscimos, né? Quer dizer, e outra coisa, saudade dos velhos tempos, né? O Paraguai lamentando que o Brasil empatou e nós, brasileiros, vibrando porque empatamos. Dando graças a Deus pelo empate, Pois né? É isso aí, um empate de 2-2 contra o Paraguai. O time de Dunga voltou a jogar mal, sofreu com as bolas paradas e perdia o jogo, como a gente falou, até os 46 do segundo tempo. Exatamente. Quando o Daniel Alves deixou tudo igual no marcador. Ricardo Oliveira fez o outro gol do Brasil e Lescano e Edgar Benítez fizeram os gols dos donos da casa. Mais um fiasco da seleção brasileira, você está aí assistindo as imagens do jogo. Pelo menos não perdeu. Você falou disso, da saudade dos velhos tempos. É muito triste hoje a gente torcer para a seleção brasileira e vibrar com um empate com o time do Paraguai, que mesmo sendo o melhor time do Paraguai dos últimos tempos, a seleção brasileira deveria continuar sendo a seleção brasileira. Se comparado com o Paraguai, por tradição, né? Futebol brasileiro sempre foi muito superior ao futebol paraguaio, né? E o nosso aqui consultor para assuntos aleatórios, nosso né? cinegrafista, Fabinho. O Fabinho, ele lembrava muito bem, não faz tanto tempo assim não. Brasil com Kaká, o Brasil com time Rivaldo, o Brasil, o cara tinha um orgulho de jogar com a seleção, vibrava o cara quando fazia um gol, era uma coisa louca. Hoje em dia, tanto faz, tanto fez, acaba dali, o cara vai embora para os seus clubes, onde estão ganhando dinheiro, muito dinheiro mesmo. Então parece que a coisa ele não se importa. Você vê que o Daniel Alves vibrou, o Dani vibrou demais com o gol, porque foi um gol nos acréscimos, né? Senão o Brasil estaria hoje em 7º lugar. Não estaria em sexto ali, não? É uma coisa terrível. Melhorou Você vê que sinceramente, porque o que nos preocupava era justamente as outras seleções que estavam atrás do Brasil, como Colômbia, Uruguai, a Argentina, esses times todinhos, Chile, venceram. Então passaram à frente da seleção brasileira, que se terminasse hoje a fase de eliminatória, o Brasil estaria fora da Copa. Classificam-se os 4 primeiros, direto, né, já estão automaticamente, estariam classificados para a Copa do Mundo na Rússia, né, de 2018, e o 5º colocado disputa uma repescagem, né, com Nova Zelândia, com esse... Quer dizer, um jogo ida, tu volta. O 5º. O Brasil está em 6º. A gente espera muito que o Brasil não enfrente aí uma repescagem e que no final aí das eliminatórias esteja entre os 4. Amanda, a gente espera que o Brasil chegue na última rodada da fase de classificação sem nos dar essa tensão. Não é? Verdade. Você fala sempre do Fábio Luiz, nosso cinegrafista. Vamos mostrar o Fabinho. Fabinho, dá um pulinho aqui, vem cá. Vem cá. Não, vem cá porque ele... Senão... Dá um oizinho aqui. A gente está sempre falando, Fábio Luiz, nosso consultor de futebol, Fábio Luiz. Mas quem é o Fábio Luiz? Amanda... Agora vocês vão ver o Fábio Luiz, nosso consultor de futebol. No meio, vem exatamente. Cá. Ele que, qualquer dúvida que a gente tem, é só a gente perguntar, que é uma enciclopédia futebolística, né? Conhece tudo e sabe tudo do futebol mundial, onde joga tal jogador. Perguntei há pouco ontem à noite eu perguntei onde mora o Vaca, o Baca, né? Carlos Baca, né? Carlos Baca, jogador do Milan. Ele descobriu que era no Milan que ele jogava. Exato, fez 2 gols. E ele fez 2 gols. Para a Colômbia. Eu liguei para Fabinho, esse Carlos Baca joga onde? Não estou lembrado, não, mas vou descobrir. Lembrou, é na Colômbia que ele joga. Então, essas coisas assim, se você perguntar os times do campeonato chinês, ele sabe de cor e salteado. Fabinho é tipo Google, né? 2ª divisão do campeonato chinês, ele conhece. Pra que jogar no Google? Vamos perguntar pro Fabinho. Exatamente, nada de consultar o Google não, que é mais seguro, Fabinho. Pessoal, obrigado. Obrigada, Fabinho, pela sua presença. São Paulino, né? São Paulino. Isso aí ele não escolheu muito bem, não, né? Não? Tá bom. Para piorar a situação do Brasil, Neymar e Dunga não estão, digamos assim, em sua melhor fase.
O atacante se estranha muito o comportamento do Neymar. O Neymar tá com aquela de o dono da bola, o dono do jogo, o dono do pedaço. E principalmente influenciado pelo pai dele, né? Como sempre. Levando cartão bobo, ficando fora de jogos importantes para o Brasil, como foi agora esse jogo do Paraguai. E é um jogador que faz falta em campo, né? Faz falta porque é um jogador, ele faz mais falta porque a presença dele e pelo nome que ele tem, preocupa os adversários. Então aquela preocupação em marcar o Neymar, veja você que sempre tem um marcando, o outro na cobertura, e o Neymar às vezes tem dificuldade em passar por um, por dois, recebe faltas violentas, até que ele se irrita, e com muita facilidade, inclusive, tem estado muito nervoso, quer partir para a briga e acaba levando cartão amarelo, um atrás do outro, é o que aconteceu agora e ficou fora da partida. Esperamos que lá depois de setembro, né, que o Brasil vai enfrentar o Equador, que o Neymar esteja mais calmo. Não é verdade? Isso aí. E um jogador, para ostentar a braçadeira, ele tem que, no mínimo, ter um pouco mais de maturidade aí que o Neymar vem tendo. Exatamente, de liderança, ele tem que passar tranquilidade para os colegas e o Neymar não tem condições de ser, na minha concepção, capitão do time. Não é? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, antes dos próximos jogos pelas eliminatórias, o Brasil vai participar da Copa América em maio, e o Brasil, o Neymar talvez não jogue, porque o Gilmar Rinaldi esteve na Espanha para negociar a liberação do Neymar para esses jogos da Copa América. O Barcelona ficou meio reticente, então teria, inclusive, o Gilmar Rinaldi optado para que o Neymar fosse liberado para disputar as Olimpíadas, que ele tem idade para isso, os Jogos Olímpicos do Rio, para o Brasil, ajudar o Brasil a tentar pelo menos o seu primeiro título olímpico no futebol. É isso aí, Milonga. Quem está sendo muito questionado também é o Dunga, que bom, o Dunga insiste em manter ali jogadores que já não rendem mais na seleção brasileira, como é o caso do Davi Luiz, a gente está vendo aí falhas muito seguidas do Davi Luiz, e insiste também em não trazer jogadores que, pelo menos na minha opinião, fariam a diferença, como, por exemplo, o Lucas, né, que vem fazendo aí grandes jogos. E o lateral esquerdo, Marcelo, do Real Madrid, inclusive foi questionado por Neymar na concentração e houve ali um mal-estar entre o treinador e o jogador. Por isso, porque não trouxe, porque preferiu o Marcelo, porque o médico do Real Madrid disse que ele não estava melhor em sua forma física e tal. O médico desmentiu através da internet, desmentiu o técnico da seleção. Tá feio para ele, né? Fica feio. Você acha que deveria haver uma mudança de técnico? Eu acho que nesse espaço que nós vamos ter aí, da agora até setembro, o Brasil estaria fora das eliminatórias. Eu acredito que seria a hora de se mexer. Mas parece que a própria CBF não tem interesse em mudanças, né? O Gilmar Rinaldi, que é o diretor, o coordenador das seleções, de todas as seleções, o próprio Dunga, o presidente da CBF, que é um ilustre desconhecido, tal de Coronel... Coronel o quê? Um ilustre desconhecido, nem eu sei. Não sabe, né? Fabinho. Fábio, Coronel o quê? Ih, o Fabinho fez tanta propaganda do Fabinho, tá vendo? Queimamos a língua. Ah, meu Deus. Pois é, esse Coronel, lembrou, Coronel Nunes. Coronel Nunes, ele lembrou. Coronel Nunes, né, um ilustre desconhecido, entrou ali colocado pelo Del Nero, promoveu uma eleição fajuta lá e colocaram o homem como vice. Quer dizer, é um negócio complicado. Você vai falando do Tite. O Tite é o melhor treinador brasileiro no momento. Corinthians foi esfacelado em 2 oportunidades, perdeu inúmeros jogadores que foram para o exterior e o Tite conseguiu recompor o time, conseguiu fazer a cabeça dos jogadores, trabalhou a cabeça dos jogadores e o Corinthians está bombando aí na frente. É um grande técnico. Milonga, nosso tempo está acabando. Deixa eu só mostrar os resultados dos jogos de ontem pelas eliminatórias. Olha só. Colômbia venceu o Equador por 3-1, Uruguai 1-0 venceu o Peru, a Argentina venceu por 2-0 com grande atuação do Messi, que fez um gol, participou do outro e ainda passeou ali no meio-campo. Venezuela perdeu para o Chile, 4-1 para o Chile, e o Brasil empatou aí com o Paraguai. Vamos ver como é que ficou a classificação.
Uruguai, Equador, Argentina e Chile estariam na Copa do Mundo se as eliminatórias acabassem hoje. A Colômbia disputaria ali aquela repescagem, né? E Brasil, Paraguai, Peru, Bolívia e Venezuela não disputariam a Copa 2018 se essas eliminatórias terminassem hoje. A gente vai para o intervalo rapidinho e eu volto já já, não sai daí.